Que na minha opinião também poderia ser uma boa alternativa, seria a respeito do zagueiro Caetano, que atualmente está aí no Corinthians, 23 anos de idade, jogador que fez a sua primeira partida na temporada no final de semana. Então ele que já tinha conversas com o Cruzeiro, seus representantes, esteve na Toca da Raposa, de acordo com o Jorge Nicola, e que não teve esse avanço por conta de que o Caetano recebeu essa proposta para ampliar o seu contrato com o Corinthians, que vai ainda por mais 2 anos, né? E também porque poderia ter uma participação muito maior nos jogos no Campeonato Paulista, que não foi o que aconteceu nesse primeiro momento. É claro que as coisas podem mudar, mas na minha opinião, se ele seguir ainda sendo reserva ou tendo poucas partidas, seria bom para todas as partes ter esse empréstimo, né? Por exemplo, para o Cruzeiro, que seria muito interessante o Caetano, que jogou no ano passado com o Reinaldo, né? Dupla de zaga pelo Goiás na Série A. Então, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa e uma alternativa barata também, né? Se você for pegar, se ele fosse realmente por empréstimo, sem ter que pagar, ou para vir em definitivo, ou uma compensação financeira alta, acho que pode sim ser uma boa alternativa. Enfim, zagueiro de 23 anos de idade, quero que deixe aqui também a sua opinião nos comentários. Esse setor de zagueiro que o Cruzeiro deve buscar de 1 a 2 opções antes do início da Série A. Outra informação aqui é a respeito do Eric Pulga, jogador de 22 anos de idade, um dos destaques da Copa do Nordeste pela equipe do Ferroviário, que, de acordo com o portal O Tempo, o Cruzeiro monitora, né, a situação do atleta de 22 anos de idade, que é o artilheiro da competição e tem números excelentes até aqui em 2023. Para você ter uma ideia, ele já fez até aqui 17 partidas com 9 gols marcados e 3 assistências. Então tem no total 12 participações em gols até aqui na temporada, número bem interessante que já chamou a atenção de vários times, né, no caso do futebol brasileiro. Por exemplo, o Ceará é um dos interessados, já tem conversas com o atleta há um bom tempo, que vale lembrar, ele está emprestado ao Ferroviário, mas tem o seu passe fixado ao Atlético Cearense, clube onde ele jogou, né, em 2021 e também foi bem. Não consegui confirmar com vocês até quando vai o seu contrato, mas pelo que parece ele não tem contrato se encerrando, nada nesse sentido, e se o Cruzeiro quiser contratá-lo, vai ter que entrar na disputa para trazer, né, um jogador que, na minha opinião, poderia ser uma alternativa interessante, ainda mais porque é bem jovem, né, tem aí seus 22 anos de idade. Até em relação ao futebol, ele me lembra um pouco do Eric, jogador que quando surge no Náutico foi muito bem, estava ano passado no Ceará, eu vejo que tem características parecidas de velocidade, muito bom no 1 contra 1, acho que poderia sim ser uma boa alternativa para o Cruzeiro, dependendo do preço, né, óbvio que se for para pagar um valor muito alto, aí eu já ficaria com o pé atrás, mas na minha opinião, uma excelente aposta. O jogador que, igual eu falei, ele estava no Atlético Cearense na temporada de 2021, onde ele fez 33 jogos, 7 gols e 2 assistências. 2022 ele acabou não tendo sequência por nenhum clube, para você ter uma ideia. Ele começa no Madureira, no Campeonato Carioca, depois vai para o Campinense, contando também o Campeonato Brasileiro, e encerra pelo Maracanã, onde no total foram 26 atuações, 2 gols e 2 assistências, muito por conta desse calendário maluco, né, do futebol brasileiro, que o jogador joga 3 meses num time, 3 meses no outro, e vai arrumando assim até o final da temporada. Então, nesse ano pelo Ferroviário, muito bem, igual eu falei, né, 9 gols em 3 jogos, mesmo sendo números excelentes, ele joga como ponta esquerda, né, nem aí um centroavante, nem nada do tipo. Então, para você ter uma ideia, tanto que parece ser uma boa alternativa. Assim que tiver mais detalhes, eu trago para vocês, mas igual eu falei, informação divulgada em primeira mão pelo portal Blog da Raposa e essa informação aí do portal O Tempo também na manhã e no caso dessa sexta-feira. Tá demais. Antes de dar uma sequência aqui, tem um recado para vocês da BetPlay, onde é nosso grupo aqui, ó, no caso de dicas de apostas para vocês, totalmente grátis. Meu amigo aí, o Gabriel, tá fazendo esse grupo aí, ó, todos os dias, tendo análise para vocês, muito interessante, com nível de assertividade bem alto também. Eu vou deixar o link então do Instagram, ou do WhatsApp, para você entrar de graça, aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Então, caso você aí já tenha onde fazer suas apostas, não está com muito tempo para analisar, só entrar lá no grupo, totalmente grátis, para você ter as melhores dicas. Falar com vocês também sobre o Egídio, que tem essa informação aí, né, no caso, inclusive os créditos lá pro portal, o Conexão Cruzeiro lá no Twitter e também no Instagram, que todas as informações de que o Egídio é um dos atletas que, no caso, um dos credores que pediram a falência do clube, né, no caso, o Cruzeiro que passa por essa recuperação judicial, então tem um prazo muito maior para pagar os seus credores e alguns jogadores, por exemplo, o Rafael Marques, centroavante que passou aqui no Cruzeiro em 2015, né, é um dos jogadores que pedem, o Marcelo também, ex-ponta, que está com 25 anos de idade atualmente, revelado aqui na base do clube, é também um desses credores, além também do Egídio, pelo menos é o que sabemos até esse momento.
O Egídio, então, seria um desses a pedir, atleta que tem algumas cobranças bem altas na justiça junto ao Cruzeiro. Por exemplo, o último valor que temos atualizado foi em 2021, em abril daquele ano. Então tem mais de 2 anos, era de 5 milhões e 600 mil reais. Até, no caso, naquele ano, o Cruzeiro foi condenado a pagar 1 milhão e 400 mil reais para o jogador. Eu tentei pesquisar aqui realmente e não achei mais nenhum valor atualizado dessa dívida, tá? Mas não ficaria surpreso se tivesse uma dívida até maior, assim, na casa dos 6, 7 milhões de reais, depois da correção monetária, né, dessa dívida aí ao decorrer dos anos. Egídio, que está com seus 36 anos de idade e, igual eu falei no vídeo de hoje mais cedo, tem jogado pela Tombense. Não sabia, ele não jogou ainda nesse ano, né? Ele anunciou a sua ida nas últimas semanas e deve jogar a Série B pela equipe. Ano passado estava no Curitiba, onde está lá há 2 temporadas, essa temporada, 34 jogos, 2 gols e 3 assistências. Saiu do Cruzeiro lá em 2019, ficou 2020 e 2021 pelo Fluminense, com muitos altos e baixos. Muito torcedor também do Cruzeiro muito bravo com o atleta, que muita gente cobrando, né? Porque não era realmente absolutamente nada, né? Ele, antes de chegar no Cruzeiro, tinha boas participações pelo Vitória, pelo Goiás, também uns anos bons pelo Flamengo, mas você vê que, tudo bem, né? O Cruzeiro tem que pagar realmente suas dívidas, mas na hora de cobrar, parece que toda a gratidão vai completamente pro ralo, né? O Egídio aí que viveu coisas muito grandes aqui no Cruzeiro. Ele ganhou quase tudo que podia ganhar, né? Ele ganhou 2 campeonatos brasileiros, depois ele volta ali em 2018, ganha a Copa do Brasil, foram mais também de 3 campeonatos estaduais. Enfim, a torcida também bem chateada com essa situação. Eu consigo entender dos dois lados, mas enfim, o Egídio uma hora ou outra iria receber esse valor. Acho que não precisava também ter esse pedido de falência do clube, né? Acaba que pega muito mal. Dessa lista aí, ele sem dúvidas é o mais reconhecido da torcida, que acabou optando por essa decisão. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Vitor Roque, que tivemos algumas atualizações envolvendo o jogador, onde, de acordo aí com o Samuel Venâncio, e eu deixei os créditos aqui para o Choquei do Cruzeiro, né, que traz algumas informações lá pelo Twitter, o Cruzeiro sofreu essa derrota na justiça, no caso envolvendo o Vitor Roque, porque o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a decisão de primeira instância e manteve a multa rescisória do contrato envolvendo o Vitor Roque de transferência para o Atlético em 24 milhões de reais. Então, caso realmente esse dinheiro seja confirmado, o Cruzeiro vai receber apenas 12 milhões pela liberação do jogador, outra parte para o América e a outra para o próprio Vitor Roque, que é uma notícia bem ruim e que, para falar a verdade, já era meio de se esperar, né? Porque o Ronaldo sabia que esse valor dificilmente seria aumentado e acabou insistindo há muito tempo, na minha opinião, nesse caso envolvendo o Vitor Roque, que hoje já está com seus 18 anos de idade e a expectativa é de que ele deixe o Atlético Paranaense para jogar, por exemplo, no Barcelona, em algum time gigante do futebol europeu, por cifras até superiores aos 300 milhões de reais. Para você ter uma ideia, a joia que o Cruzeiro perdeu, né? Porque no Sul-Americano Sub-20, na minha opinião, ele foi o grande jogador do Brasil, onde ele fez 8 jogos com 6 gols marcados, em relação a números também profissional muito bom. Até aqui pelo Atlético, 38 jogos, 8 gols e 4 assistências, e pelo Cruzeiro 11 partidas, 6 gols e 1 passe. Uma pena mesmo, né? Porque se ele tivesse aqui no Cruzeiro, óbvio que eu não sei se teria toda essa valorização, porque ele terminaria a Série B e tudo mais, diferente do Atlético, que ele até já jogou Libertadores, mas com certeza valeria 150, 200 milhões de reais, que faria total diferença, né, no planejamento do Cruzeiro, que agora vai ficar apenas com esse mecanismo de solidariedade. Não sei quanto que seria esse percentual, mas vamos supor que seja um valor ali de 2%, mais ou menos, até que daria para ganhar alguns milhões nessa troca, mas bem longe, né, do que poderia ser se o Cruzeiro tivesse mantido, por exemplo, 10, 15, 20% de olho numa venda futura, ou se tivesse conseguido aumentar essa multa rescisória dele e pelo menos tivesse saído, por exemplo, por 40 milhões de reais ao invés de 24. Já faria total diferença.